Colossenses. Então quero convidar você para abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta para o texto que nós vamos meditar, para que a gente possa juntos acompanhar tudo o que o texto bíblico nos apresenta. Colossenses capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Deus, obrigado pela tua palavra lida. Nós sabemos que a inspiração tua, cada letra, cada palavra, cada frase, cada sentença, e por isso nós cremos que tudo que o Senhor deixou escrito para nós é útil, é perfeito, repreende a nossa vida, ensina, exorta, alimenta, edifica. E que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, mesmo diante desse texto de pequenas letras e pequenas palavras. Nos ajude, Deus, que o Teu Santo Espírito venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, trazendo entendimento, trazendo paz, nos conduzindo, Pai, a uma vida que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é importante você estar aqui na noite de hoje, porque hoje eu vou fazer uma narrativa a respeito de toda a situação, do que estava acontecendo aqui, o que esta cidade representa, o que esse texto representa. Então, é importante você estar aqui, por quê? Porque todas as informações históricas detalhadas na noite de hoje, talvez elas não se repitam daqui para frente. Então hoje você vai compreender onde está Colosso, quem é Colosso, o que acontecia lá, e por isso a importância de você memorizar tudo isso, para que você possa entender todos os textos posteriores dos quais nós vamos estudar. Nós então estamos diante da carta de Paulo à igreja situada em Colossos. Colossos era uma cidade considerada uma grande cidade, rica, populosa, e a sua importância comercial estava exatamente na indústria têxtil. Colossos estava situada em um vale do Lico, onde era considerada na época a parte mais fértil do mundo. Era um lugar onde tudo que se plantava dava. Era um lugar onde os pastos eram verdejantes, assim como o salmista Davi diz no Salmo 23. E por causa disso, a criação de ovelhas era um potencial naquele lugar. E a palavra Colossos, dada o nome à cidade, vem exatamente de uma palavra que significa colossinos. E colossinos era uma cor específica, era um rosa bem escuro, que era tirado de uma flor. Então por que a cidade realmente tinha uma proeminência muito grande? Porque aquela flor ela era cultivada ali, e aquela flor ela dava um tom de rosa escuro, exatamente para as lãs que as ovelhas davam. Colossos então, hoje Turquia moderna, era uma cidade onde diversas culturas se misturavam, diversas religiões também se misturavam, onde os elementos culturais e religiosos eram diversos. Colossos era uma cidade
que tinha uma igreja pequena. Não era uma igreja grande. Porque no tempo em que Paulo escreve a carta a essa igreja, a cidade de Colossos já não era mais essa cidade tão proeminente. Algumas características interessantes dessa cidade, além da sua fertilidade no solo, era de que ela estava nesse vale, e esse vale era uma região vulcânica. E por várias vezes, Colossos foi devastada por terremotos e por vulcões que assolavam aquela cidade. A cidade já estava quase que em decadência quando o apóstolo Paulo então escreve a carta a esta igreja. O apóstolo Paulo não foi o fundador desta igreja. O texto vai nos direcionar para Epáfras. Epáfras, então, possivelmente foi o fundador e o pastor desta igreja. Mas Paulo, sendo apóstolo de Deus, sendo enviado pelo próprio Deus, ele então tem a autoridade para escrever uma carta a esta igreja. E por qual razão Paulo escreve uma carta para uma pequena igreja? A razão estava exatamente porque os falsos mestres mais uma vez estavam entrando em cena. Estavam ensinando naquela igreja aquilo que não era bíblico. Estavam ensinando uma doutrina que contrariava toda a Escritura. Estavam ensinando uma doutrina que era contra o próprio Cristo. A grande deusa cultuada naquela cidade, Cibele, a deusa mãe da Ásia, era cultuada por causa do seu poder de fertilidade. As festas e os cultos eram regados a muita festa. E é interessante porque eram festas barulhentas. Eram festas que geravam barulho. Eram festas que geravam no coração das pessoas um sentimento de estar fora de si. O culto a essa deusa, Cibele, era com muita alegria. E muitos sacrifícios eram oferecidos para a deusa Cibele. Colossos era uma cidade que vivia das glórias do passado. Colossos ficava a aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso era a grande capital da província da Ásia Menor. Mas Colossos, por causa da sua desobediência e por causa da sua incredulidade, passou por momentos terríveis na sua história. E a igreja estava sendo invadida por falsos mestres. A igreja estava sendo invadida por pessoas que estavam pregando aquilo que não deviam pregar. Havia uma mistura entre a filosofia grega com o judaísmo. A igreja de Colossos então começou a viver dias de frouxidão. E a necessidade do apóstolo Paulo escrever esta carta para a igreja de Colossos vem exatamente porque os falsos mestres estavam pregando heresias e a igreja de forma geral estava sendo frouxa, ou seja, estava permitindo que essas heresias, que esses ensinamentos contrários às Escrituras pudessem ser difundidos dentro da própria igreja. E nós sabemos muito bem que a responsabilidade da liderança da igreja filtrar e impedir que essas coisas sejam ensinadas dentro das igrejas. Por isso Paulo escreve, por isso Paulo exorta, por isso Paulo ensina essa igreja a caminhar nos trilhos do Senhor. Quando nós olhamos para essa igreja de Colossos, era uma igreja que estava tolerando o erro, era uma igreja que estava intolerando a verdade. E, irmãos, não tem absolutamente nada do que acontecia lá em Colossos do que não acontece nos dias de hoje. Hoje tem que haver uma tolerância muito grande ao erro. Sabe, nós cristãos precisamos ser tolerantes aos que erram.
Nós temos que aceitar aqueles que erram. Nós temos que tolerar aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Nós precisamos tolerar aqueles que querem caminhar contra as Escrituras Sagradas. E por outro lado, nós vemos pessoas que são intolerantes com a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem absorver a verdade. Elas não querem viver a verdade. Era isso que estava acontecendo em Colossos. Infelizmente é isso que acontece nos nossos dias. Nós, como igreja, somos obrigados a aceitar as coisas erradas que o mundo pratica, como se fossem certas, como se fossem corretas. O grande problema é que nós estamos vivendo dias em que parece que tudo está se repetindo, porque já não é mais a verdade absoluta. Tudo é relativo. E quando nós olhamos para os nossos comportamentos, nós, seres humanos, raça humana caída, nós começamos a filtrar e começamos a ser juízes dos nossos próprios comportamentos. E era isso exatamente o que estava acontecendo na igreja de Colossos e acontece nos nossos dias. Ao repreendermos pessoas, ao tentarmos corrigirmos as pessoas, biblicamente as pessoas argumentam, mas isso é uma verdade para você. Isso é uma verdade para a sua igreja. Isso é uma verdade para a sua crença. Para mim, não. Relativismo. As pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus como sendo a verdade absoluta sobre todas as coisas. Eles não toleram a verdade. Sabe, por vezes a gente acha que essas coisas estão lá fora. E eu quero deixar uma coisa bem clara para todos nós, que a carta foi escrita para a igreja. A carta não foi escrita para o mundo. A carta não foi escrita para quem está fora da igreja. A carta foi escrita para a igreja. Nós vamos ver no próximo sermão, o versículo 2 e 3. Então o que nós começamos a entender é que as pessoas já não têm mais tolerância com a verdade dói os seus ouvidos, a verdade incomoda o seu coração, porém isso ainda não é suficiente para que eles tenham uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Sabe, já não basta mais dizermos a verdade absoluta, ou seja, Deus já não é mais suficiente para convencer corações duros, cauterizados por causa do pecado. Era assim que a igreja de Colossos estava vivendo, e é assim que nós estamos vivendo nos nossos dias. Homens pervertidos, reprovados quanto à sua fé, hasteiam as suas bandeiras e disparam grosso calibre, tentando desacreditar na palavra de Deus, tentando ridicularizar a palavra de Deus. Irmãos, há um tempo atrás nós não víamos tanta atitude de ridicularizar a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para um passado muito breve, em um carnaval muito próximo, nós vimos ali aquelas pessoas ridicularizando Jesus Cristo, ridicularizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essas pessoas o fazem de forma clara, de forma pública. E elas vão prestar conta diante de Deus. O grande problema é quando nós encontramos isso nas igrejas. O grande problema é quando nós encontramos isso no meio da gente. Pessoas que dizem ser cristãs, pessoas que dizem ser nascidas de novo, mas ridicularizam, desacreditam no nascimento virginal de Cristo, desacreditam na sua morte vicária, desacreditam na sua ressurreição. E muitos, não são poucos,
que desacreditam na volta de Cristo, o reto juiz que virá para julgar vivos e mortos. É por isso que a carta de Colossenses ela é tão atual nos nossos dias, porque é isso que está acontecendo nas nossas igrejas, é isso que está acontecendo nas nossas famílias, é isso que está acontecendo nas nossas casas. As pessoas estão estão desacreditadas. Isso porque a palavra de Deus se tornou mais fraca? O poder de Deus foi diminuído? Não. Absolutamente não. É porque o ser humano está envolvido numa corrupção tal que as coisas já são feitas às claras, assim como o povo de Colossos, os colossenses estavam fazendo. Nós vivemos num mundo muito hostil. É o tempo todo pisando em ovos, como a gente disse. É o tempo todo procurando agradar, é o tempo todo procurando convencer, é o tempo todo tentando provar aquilo que já está provado nas Escrituras. E as pessoas cada vez mais estão desacreditadas. O que estava acontecendo naquele momento na igreja de Colossos era que aquela igreja estava permitindo que o secularismo entrasse naquela igreja. Se tem algo que destrói, que mata a igreja, é o secularismo. É você permitir que o mundo entre na igreja. É você fazer coisas dentro da igreja para agradar o mundo, para chamar a atenção do mundo. É você querer trazer coisas que agradam, que chamam a atenção das pessoas lá no mundo para dentro da igreja. É você achar que você pode dentro da igreja praticar as coisas que você pratica lá no mundo, que o mundo faz. O secularismo é um veneno para a igreja, é um veneno para a sua vida. E o secularismo, meus irmãos, o secularismo ele é muito sutil. Ele vai te convencendo aos pouquinhos. Ele vai te convencendo aos pouquinhos. E quando chega um momento da sua vida, o pecado já não dói. O pecado já não te faz chorar. O pecado já não tira lágrimas dos seus olhos. O pecado já não gera mais nenhum pingo de arrependimento. Nessa hora é o momento em que as pessoas querem se aprofundar, se envolver e serem cada vez mais contaminados pelo pecado. A grande pergunta é, meus irmãos, como então a igreja deve se posicionar diante desse mundo tão corrupto? Como que nós podemos então enfrentar as antigas e as novas heresias que surgem no mercado da fé? O cristianismo é coisa séria, meus irmãos. O cristianismo é coisa séria. Essa semana estava vendo um vídeo e havia um rapaz que estava criticando os crentes. Por que eu digo crentes? Porque não são cristãos, mas se dizem. E eles havia algumas meninas com roupas bem curtas, e elas estavam dançando funk. Mas a letra falava de quem? De Jesus. A letra falava de Deus. E as meninas dançando, e o ritmo de funk pegando pesado. E teve um rapaz que teve a coragem de falar contra. E sabe quem era esse rapaz? Era um satanista. E ele fala assim: eu não entendo vocês cristãos. Eu não consigo entender vocês cristãos. Vocês dizem que são cristãos, vocês dizem que seguem Cristo, mas vocês não fazem o que ele faz. Um satanista falando isso.
ele diz o seguinte, fala assim, ó, vocês querem fazer essas coisas aí? Vem para cá. Aqui pode. Sabe, irmãos, Deus levanta do jeito que Ele quer, quem Ele quer. E enquanto Deus tem levantado pessoas para suscitar pelo menos um incômodo no nosso coração, muitas pessoas estão de braço cruzado dentro das igrejas, deixando de fazer absolutamente nada e vivendo as suas vidas tranquilamente. Era isso que acontecia, né? Que estava acontecendo na igreja de Colossos. É isso que acontece nos nossos dias. Precisamos dar respostas aos lobos disfarçados com peles de cordeiro. E o grande tema do nosso sermão de hoje, baseado neste versículo, é exatamente o Evangelho é a vontade de Deus. O Evangelho é a vontade de Deus. E nós começamos a observar então, eu pedi para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A primeira coisa que você precisa entender e encaixar é que o Evangelho é de Deus, e é Ele quem nos envia. Se o Evangelho é de Deus, se o Evangelho é de propriedade de Deus, só Ele pode enviar. E é o que Paulo diz nas duas primeiras palavras. Ele diz, Paulo, apóstolo. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, aquele que foi comissionado, aquele que foi determinado para que ele fizesse algo. Irmão, já de início eu quero te falar assim, ó, Jesus não salvou pessoas para ficarem sem fazer nada no corpo de Cristo. Você crê que algum órgão do seu corpo não serve para nada? Se você crê dessa forma, então você vai lá no médico e pede para tirar, já que ele não serve para nada. E quando nós somos parte do corpo de Cristo, nós precisamos entender que é Ele quem nos enviou. E por que Paulo então tem essa visão? Por que é que Paulo tem essa noção? Porque ele teve uma experiência pessoal e íntima com o próprio Cristo. Nós conhecemos muito bem essa história, quando ele estava no caminho de Damasco e o próprio Cristo apareceu a ele, dizendo, vai, agora você vai entender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Se o Evangelho de Deus é Ele que nos envia, se o Evangelho de Deus é Ele quem nos dá as condições, as habilidades. Olha o versículo 25 aí do capítulo 1 ainda. Paulo diz assim, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de quem? De Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmãos, uma coisa que você precisa entender, se você teve um encontro com Jesus, se você entende, se você crê, se você realmente faz parte do corpo de Cristo, existe um envio para você, existe um chamado para você fazer algo. Eu já disse várias e várias vezes, eu não consigo acreditar em um Jesus que morre, que dá a sua vida para salvar pessoas e colocá-las nos bancos das igrejas. O apóstolo Paulo tinha noção disso. E a noção dele era tão ampla, porque ele entendia que mesmo ele não conhecendo aqueles irmãos, mesmo ele não tendo fundado aquela igreja, ele fazia parte. Ele fazia parte daquilo. Ele entendeu o seu chamado.
E Paulo sabia o que ele tinha que fazer. Sabe por que muitas pessoas não fazem nada? Nós estamos falando de igreja, irmãos. Paulo está falando de igreja. E sabe por que as pessoas não fazem nada? Porque elas não entenderam o seu envio, elas não entenderam o seu chamado. E se eu não entendo quem me chamou, por que me chamou, para quem me chamou, eu não vou fazer nada. Se você for contratado num serviço e ninguém te falar o que é para você fazer, o que você vai fazer? Você vai cruzar os braços e ninguém me mandou fazer nada, eu vou ficar aqui, ué. Que bênção, que beleza, agradece até a Deus, né? Que bênção, vou ganhar para não fazer nada. Não, você tem que ir lá e perguntar: o que eu tenho que fazer? E para quem que você pergunta? Para o patrão, para o chefe. Você pergunta para o dono dos bois, como a gente diz. Sabe, as pessoas estão cada vez mais fugindo daquilo que Deus tem como proposta para as pessoas. As pessoas estão fugindo. Por quê? Porque o dia que elas dobrarem os seus joelhos e dizer: Deus, faça a tua vontade na minha vida, igual Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você dizer isso para Deus, você tem que ir. E por que as pessoas não vão? Porque elas não têm disposição de ir, porque elas não entenderam quem os chamou. E elas ficam com seus braços cruzados, sem ao menos perguntar: o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? E por isso as pessoas desviam facilmente do foco da cruz e passam a desenvolver uma visão que olha somente para as suas vontades e para os seus desejos. Irmãos, entender que você foi enviado por Deus, entender que há um chamado para você, vai fazer com que você não queira mais a sua vontade. Sabe, irmãos, quando a gente olha para a nossa vida, a vida cristã é uma luta, é uma batalha, todos os dias. Você acha que o pastor acorda todo dia com um desejo santo de adorar, de cultuar, de vir à igreja? Todo mundo tem suas lutas, eu tenho as minhas, eu sei que você tem as suas. Paulo tinha as dele. Mas se eu acordar com uma indisposição, se eu acordar com uma tristeza no coração, eu não posso ficar prostrado. Eu preciso ter a noção de quem me enviou, e se Ele me enviou, se Ele me chamou, eu preciso estar pronto. Deus, tem hora que Deus não dá, Deus. A tristeza domina, os problemas nos engolem, as angústias tomam conta dos nossos corações. E se eu não tiver o foco na cruz, se eu não entender quem foi que me chamou, se eu não entender quem foi que morreu por mim na cruz do Calvário, eu não vou dar nenhum passo sequer. E é por isso que muitas pessoas não dão nenhum passo sequer. Paulo se apresenta no início da sua carta dizendo: eu sou Paulo, eu sou enviado de Deus. Ele me enviou, e porque Ele me enviou, eu estou aqui, e porque Ele me enviou, eu vou fazer, e porque Ele me enviou, eu vou realizar. Mas se você não tiver na sua mente a convicção de quem te chamou e de quem te enviou, você não vai. Você não vai. Entender o chamado da proclamação do Evangelho de Deus é observar as responsabilidades diante das boas novas que devem ser proclamadas em alta voz aos homens perdidos. Sabe, irmãos, aquele que não entende o seu chamado, ele não proclama o Evangelho. Aquele que não entende quem chamou, ele não proclama o Evangelho. Ele não quer evangelizar.
Ele não quer falar de Jesus. Ele não quer falar da obra da salvação. Porque ele não experimentou. É preciso experimentar, é preciso conhecer. Quando nós olhamos para Mateus capítulo, no seu último capítulo, ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Será que nós temos cumprido aquilo que o grande eu sou nos enviou a fazer? É preciso termos essa consciência de quem é que nos enviou. Uma segunda coisa que nós precisamos entender aí, neste versículo, então Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A segunda coisa que você precisa entender é essa pequena palavra aí, de. Essa palavra de indica posse, indica alguém que tem o direito sobre alguém. Se eu falar esse copo é de alguém, eu estou dizendo que este copo é de propriedade de alguém. Eu estou dizendo que este copo não é meu. E porque ele não é meu, eu não posso fazer o que eu quero com ele. O que o apóstolo Paulo tinha na sua mente, no seu coração, é que Deus o tinha enviado. Mas ele não é somente um enviado, ele é enviado de propriedade de Cristo Jesus. E ser propriedade exclusiva de Deus, ser propriedade de Cristo Jesus, é fazer o que Cristo Jesus nos manda. O próprio Cristo disse: vós sois meus discípulos, se fizerem o que eu vos mando. O grande problema é que nós desenvolvemos nessa geração uma mentalidade muito errada e equivocada de que mas eu quero muito a bênção de Deus. E as pessoas se arrumam até bonitinho para vir na igreja receber a bênção de Deus. Mas elas não querem Deus da bênção. Elas querem só as bênçãos de Deus. Elas querem só os benefícios de Deus. Elas querem os milagres de Deus. Mas não querem caminhar com Deus, não querem entender que eles são propriedade exclusiva de Deus. E quando Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo exatamente isso. Eu sou de Cristo, eu sou um enviado que pertenço a alguém. Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu sou apenas servo, instrumento de Deus na proclamação do Evangelho. Eu preciso entender. Ele diz: eu sou de Cristo Jesus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença quando nós olhamos para os casamentos. Nós vamos ver algumas pessoas colocando nos seus perfis, principalmente de Facebook, onde elas dizem: fulano de fulano, fulano de fulano. O que isso mostra? O que isso está apresentando para quem olha e quem lê? Vou pegar aqui o nosso nome como exemplo. Então está lá, Heber de Vanessa. O que isso já causa? Causa um impacto dizendo que quem tem dono? Heber. E quem é dono? Vanessa. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Eu sou apóstolo, eu sou enviado, mas eu sou de Cristo Jesus. Eu não sou do mundo, eu não sou de outro. E talvez ele pudesse falar aqui: eu não sou de Cibele, eu não sou da deusa Cibele, eu sou de Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença, irmãos. Porque quando você entende de quem você é propriedade, de quem é seu dono, você passa a observar o que o seu dono quer de você. Eu já vi várias pessoas que doam, que devolvem lá os seus animais de estimação, principalmente cachorro. E sabe qual é o motivo? Porque muitas vezes as pessoas descartam
Porque os animais não fazem o que eles querem. E quando a gente encontra um animal que não faz o que a gente quer, qual é a sensação que nós temos? Que nós não somos donos. Mas quando eu entendo quem é o meu dono, isso faz toda a diferença, meus irmãos. Porque entender que eu sou propriedade de Cristo Jesus, eu vou querer fazer o que Ele me manda fazer. Eu vou querer viver da forma como Ele viveu. Eu vou querer dizer as palavras que Ele disse. Eu vou querer frequentar os lugares que Ele frequentou. Eu vou querer dizer para as pessoas o que Ele disse para as pessoas quando Ele estava na terra. Mas se eu não entender isso, eu vou falar coisas vazias, coisas sem sentido. Isso faz toda a diferença. O povo do Egito, o povo de Deus, quando saiu do Egito, ele não entendeu o que Deus disse lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Se guardardes os meus mandamentos, se observardes os meus mandamentos, então sereis povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles ouviram isso da boca de Deus. E o que eles fizeram? Viveram uma vida de incredulidade e de idolatria. Onde que eles chegaram? Na morte. Pereceram no deserto. Porque eles não conseguiram compreender que Deus tirou eles de lá, da escravidão do Egito, para serem povo de propriedade exclusiva dele. Se você entende, se você crê, você precisa viver isso. E aí já não são as suas vontades que devem prevalecer, mas sim a vontade de Deus na sua vida. A terceira coisa que nós podemos observar aí nesse primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A terceira coisa que nós observamos aqui é que, primeiro, Paulo então é um apóstolo, ele é enviado, ele é de propriedade de Cristo Jesus. Agora ele vem dizer que existe uma vontade nisso tudo, existe um desejo nisso tudo, existe alguém que planejou tudo isso, existe alguém que desejou tudo isso, existe alguém que pensou em tudo isso, e ele vem nos dizer que por vontade de Deus. Irmãos, a terceira coisa que você precisa cravar no seu coração é que nós somos enviados para cumprir a vontade dEle. Irmãos, não faz sentido eu dizer que sou propriedade de Deus, propriedade de Cristo Jesus, se eu falo, se eu vivo a minha vida. Não tem sentido eu dizer que sou, que pertenço ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo aqui na terra, se eu faço as vontades do meu coração, se eu faço as vontades da minha carne, se eu faço os desejos que eu quero. Não faz sentido. Eu tinha um amigo há um tempo atrás, ele trabalhava na Coca-Cola. Ali tem a fábrica da Coca-Cola, ali na Várzea Grande, ele trabalhava lá. E tinha uma regra lá dentro muito interessante, porque ele era proibido de tomar qualquer outro refrigerante publicamente se ele estivesse uniformizado da Coca. Está com o uniforme e está lá tomando um guti-guti. Havia uma proibição, havia uma pena, e a pena era demissão. Ele não podia fazer a vontade dele, mesmo que ele quisesse. Havia um impedimento. Por quê? Porque ele pertencia à fábrica da Coca-Cola. Isso faz sentido.
pessoas estão vivendo a sua vida, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou bonitinho, eu vou na igreja, mas quando estão nas suas vidas, nos seus trabalhos, na sua escola, e em todos os lugares, elas querem viver as suas próprias vontades. Não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que sou uma coisa e viver outra coisa. Não faz sentido eu dizer que sou, sendo que as minhas práticas e as minhas atitudes, os meus pensamentos são contrários. Não faz sentido biblicamente. Se nós somos de Cristo, se nós somos de Deus, o envia para você fazer a vontade dEle, não sua. Não minha, porque a minha vontade ela é manchada pelo pecado. A minha vontade ela é contaminada pelo pecado. O apóstolo Paulo disse, aquelas coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas as que eu não quero, que eu não desejo, essas eu faço. O apóstolo João diz assim na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A nossa permanência para sempre, o viver a eternidade, está condicionada a fazermos aquilo que Deus tem como vontade para nós. Mas nós somos tentados a fazer a nossa vontade e logo somos sucumbidos pela traição da nossa vontade. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que a nossa vontade, ela sempre vai nos trair. A vontade da carne, a vontade do mundo, ela sempre vai nos decepcionar. Sempre. Eu já tive muitas experiências e não vale a pena, porque a vontade da carne, ela sempre vai te deixar na mão. Mas se você quer permanecer para todo sempre, se você quer permanecer eternamente, você precisa permanecer e fazer a vontade de Deus. Essa é a essência do cristianismo. O nome dele precisa ser glorificado. Sabe, a vontade de Deus para mim e para você é que nós assumamos, irmãos, a postura de quem foi enviado, a postura de quem pertence a Deus, a postura de quem entendeu que Jesus é o nosso Senhor e eu sou servo. É postura. Sabe, irmãos, a gente precisa ter postura de cristão, postura de crente, nem que isso custe algo para você. Sabe, as pessoas muitas vezes elas não têm sintonia com Deus, não estão em harmonia com Deus. Eu quero dizer algo para você: quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você se afasta das coisas de Deus, quanto mais você afasta de uma vida de intimidade com Deus, mais você se aproxima do pecado, mais você se aproxima de uma vida corrupta, mais você se aproxima daquelas coisas que desagradam a Deus. É automático. O afastar de Deus é se aproximar do mundo. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. E um quarto e último ponto que nós podemos observar aqui. O texto então diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A quarta coisa que nós precisamos observar aqui, meus irmãos, é que nós somos chamados para caminhar uns com os outros. Sabe, Timóteo era um amigo de Paulo, um jovem pastor muito doente, tímido, mas que foi usado poderosamente por Deus. E Paulo faz questão de dizer que Timóteo estava com ele. Paulo faz questão de dizer que havia um amigo com ele, que havia um companheiro. Sabe, irmãos, é impossível que o
crente viva uma vida como numa ilha, isolado. Não tem como. Isso é impossível. Sabe, hoje aí tem os movimentos dos desigrejados, os que ficam assistindo os cultos pela internet, os que ficam em casa só alimentando da internet. Sabe, Paulo diz aqui, fala assim, olha, Timóteo está comigo, meu amigo está aqui, tem alguém próximo a mim. Paulo diz que existe uma sintonia entre eu e Timóteo. Paulo não seguia uma carreira solo, ele sempre tinha alguém do seu lado. Sabe, irmãos, a vida cristã não é uma vida para ser vivida isolada. Você ainda não parou para pensar, pelo menos, na frase que tem naquela placa ali na frente, quando você sair, você para, dá uma lida e começa a observar. Está escrito lá: ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Isso é fato, meus irmãos. Não queira viver uma vida cristã de forma isolada. Paulo tinha ali Timóteo junto com ele, e ele vai falar de outros dentro dessa carta também, de Onésimo, Filemon. Sabe, o que muitas vezes nós encontramos são pessoas que querem viver uma vida cristã isolada, sozinhos. Ah, deixa eu aqui no meu canto. Não. A igreja foi instituída por Deus para que o povo de Deus possa viver em comunhão, para que estejamos juntos. Timóteo ali é o cooperador de Paulo, e está junto com ele, servindo a Deus. Sabe, meus irmãos, existem muitos relacionamentos na nossa vida. Existem os relacionamentos familiares, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos entre empregados e patrões, professores e estudantes, médicos e pacientes. Existem muitos tipos de relacionamentos. Todos eles são importantes. Mas eu quero dizer algo para você: o relacionamento seu com o seu irmão, o seu relacionamento com a sua irmã precisa estar em alta. Sabe, muitas vezes nós encontramos pessoas que não dão atenção. Sabe, às vezes a gente encontra pessoas que não conseguem se relacionar com seus irmãos. Sabe, a gente encontra pessoas dentro das igrejas que deixam simplesmente de dar um bom dia, de dar uma boa noite, de cumprimentar os seus irmãos. Sabe, a nossa vida é uma vida fraternal, é uma vida de comunhão, precisa ser. Todos temos dificuldades, todos temos problemas, mas eu não posso viver uma vida de ódio pelos meus irmãos, eu não posso viver uma vida de rancor pelos meus irmãos. Preciso viver uma vida de paz. O apóstolo Paulo diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando nós nos relacionamos bem com os nossos irmãos em Cristo, nós vamos ver que o ar de superioridade vai embora, o orgulho vai embora, a arrogância vai embora, a murmuração, o reclamar vai embora. Mas as pessoas querem viver, muitas vezes, nessa vida de murmuração, nessa vida de crítica. Nada está bom, tudo está ruim. Sabe, Paulo está aqui com Timóteo. Paulo tinha seus problemas, Timóteo tinha os deles. Você acha que Paulo queria estar com Timóteo, um rapaz novo, tímido, talvez franzininho, doente? Mas ele diz: esse é meu amigo, esse é meu companheiro, esse é o meu colaborador, nós estamos juntos. O
apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18, ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E o versículo 18, no qual eu disse: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E Paulo nos ensina, neste único versículo, que ele tinha um amigo, que ele tinha um companheiro, que ele tinha alguém para caminhar junto. Irmãos, qual o seu primeiro entendimento sobre o Evangelho? Se essas 4 coisas não fizerem parte do seu entendimento do Evangelho, você precisa rever. Se o Evangelho é de Deus, quem sou eu? O que eu devo fazer? Você tem que entender que você é enviado por Deus para fazer o que Deus manda. E se você não fizer o que Deus manda, isso é desobediência. E desobediência é pecado. Você deve estar disposto, custe o que custar, para fazer a vontade de Deus e abandonar a sua. E você tem que ter disposição para caminhar, batalhar, se alegrar e, se preciso for, chorar com seus irmãos. Qual tipo de vida cristã nós temos vivido? Quais desses 4 pontos talvez ainda faltam na sua caminhada cristã? Há uma exortação da parte de Deus para que nós possamos rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Só o início dessa carta, apenas um versículo, nós tiramos lições preciosas para a nossa vida cristã. E a grande pergunta que eu quero deixar para você: que tipo de vida cristã você tem vivido? Que agrada a Deus? Ou que agrada a você? Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o nosso coração, e que possamos, dia após dia, fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar?